Fala, galera, e dando continuidade ao nosso estudo aqui maravilhoso da morfologia, já tivemos a primeira aula de substantivo e agora vamos para a segunda aula, que é adjetivo, né? O adjetivo. O substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza. Então é isso que a gente vai ver nesse estudo maravilhoso e dar continuidade aí aos nossos estudos. E você é muito mais que bem-vindo, tá bom? Perdeu a primeira aula, volta lá no canal e coloca nessa aula maravilhosa que você vai aprender bastante, tá bom? Aqui é como se fosse a aula 2, a continuação, tá bom? Então, assiste o substantivo para poder entender o adjetivo. Então, eu sou o professor Leandro, estou aqui há mais de 4 anos, preparando pessoas, né, para concursos e seleções e com muitas aprovações. Então, você pode estar estudando comigo, com valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações. Vem estudar comigo no grupo de estudo. Maiores informações na descrição do vídeo. E aqui está, né, os aprovados, né, alunos que estudam, alguns estudam ainda, outros não estudam mais, mas que passaram aí pelas mãos do professor Leandro, do grupo de estudo. Você pode ser o próximo a estar nessa lista de vencedores. Vem estudar comigo que você vai aí vencer na vida dos estudos, tá bom? Nós temos turma só para professores e temos uma turma só de português para todos os concursos. Então, se você é professor, tem turma para professor e tem uma turma só de português esperando por você, tá bom? E lembrando que você indicando pessoas, você ganha desconto na sua mensalidade. Então, você estuda, pode indicar pessoas e ainda você aí, ó, ganha abatimento da sua mensalidade. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Show. Então, quando a gente fala ali, né, gente, do adjetivo, a gente está falando das classes de palavras, né? Já falamos sobre o substantivo, nós vamos falar aqui sobre o adjetivo, né? O substantivo nomeia, a interjeição exprime sentimentos, a conjunção livra orações, preposição palavras, o advérbio intensifica, o artigo define, o numeral quantifica, o pronome substitui ou acompanha, o verbo indicação, o adjetivo indica caracterização, que são as classes aí de palavras, né? Todas elas muito importantes. Já tivemos uma aula do substantivo e vamos ter agora uma aula do adjetivo para entender melhor a continuação, tá bom? Vamos fazer essa roda aqui de estudo. Você não pode perder nenhum, tá bom? Show de bola. Top. O adjetivo, gente, ele é uma palavra que expressa uma qualidade e sempre está acompanhado do substantivo. Porque o adjetivo, eu creio que eu coloquei aqui, o adjetivo, ele é uma parasita, né? O adjetivo, ele é parasita porque ele precisa aí, né, do substantivo para existir. Então, o adjetivo, ele funciona como parasita do substantivo porque ele sempre vai estar ao lado do substantivo, tá bom? O substantivo não é, o adjetivo caracteriza. E vamos aí continuar estudando mais sobre o adjetivo. Muito bem, continuando aqui nosso estudo maravilhoso. Vamos aqui continuar. Do ponto de vista, né, semântico, o adjetivo é um caracterizador, um modificador de sentido. A de ser adjetivo é impossível, pois quando queremos descrever ou expor um ponto de vista sobre algo, usamos nada mais, nada menos que adjetivos. Por exemplo, se alguém pede que você descreva a bandeja do Brasil, a bandeira do Brasil, o que você irá dizer? Ah, ela é verde, amarela e azul. Basicamente, beleza. Agora, se alguém pergunta a sua opinião sobre o estilo dela, o que você irá dizer? Bem, eu acho a bandeira muito bonita, com simbolismo, bem sugestivos, né? Percebeu os adjetivos que você usou? Os três primeiros foram adjetivos de caráter objetivo,
um dos últimos de caráter substantivo. Então, o adjetivo, ele funciona dessa forma, sempre como caracterizador do substantivo. Vamos continuar. Sabemos, né, o que é um substantivo, mas vamos entender agora o que é o adjetivo, né? Já falamos que o substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza. Leandro, e o que seria a locução adjetiva? A locução adjetiva são duas palavras com o valor de uma, né? Formada geralmente por expressão mais substantivo com valor de adjetivo. Observe o exemplo. Eu quero que o meu caixão tenha uma forma bizarra, a forma de coração, a forma de guitarra. As expressões de coração e de guitarra, embora sejam formadas de preposição e substantivo, tem valor de adjetivo, pois faz o papel de adjetivo modificando o substantivo, né? Ó, classifica as palavras destacadas e destaca como substantivo ou adjetivo. Ó. Recebeu uma vaia monstro. Ó, preste atenção. A vaia, né? A vaia, monstro. Preste atenção. Refere-se ao substantivo vaia, qualificando, né? Resposta adjetiva. Então, o monstro, ele é um substantivo, né? Mas quando digo vaia monstro, esse monstro se transforma em adjetivo porque esse cara caracterizou a vaia. Então, a palavra ela pode mudar de classe gramatical. A gente vê isso também lá no processo de formação de palavras, né? Então, monstro ele é um substantivo. Porém, nesse contexto aqui, ele se transforma em adjetivo pela posição que ele está, tá bom? Então, locução adjetiva são isso, duas palavras com valor de uma, né? Então, pode ser ali também ao lado de uma preposição substantivo, mas com valor de adjetivo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de locuções adjetivas. Vamos lá, né? Então, ó, alguns aí na sua prova. Então, ó, de abelha, que quer dizer apícola. Opa, você viu, eu passei aqui. De abelha quer dizer apícola, de boi, bovino, de cabelo, capilar, de cabra, caprino, de chuva, pluvial, de criança, pueril, infantil, de estômago, estomacal, gástrico, de ilhas, insular, de inverno, invernal, hibernal, de fogo, higênio, higênio, essa aqui é um pouquinho mais tensa, né? De verão, estival, de gato, felino, de gelo, glacial, de guerra, bélico, do litoral, litorâneo, de porco, suíno, de manhã, matutino, do rio, fluvial, do norte, setentrional, do sul, meridional, da tarde, vespertino, de velho, senil, né? Então, espera esse tipo de locuções adjetivas, duas palavras com valor de um, né? Amor materno, amor de mãe, amor divino, amor de Deus, amor fraterno, amor de irmãos, tá bom? Então, algumas que podem cair na sua prova, vale a pena você estar anotando, escrevendo e sempre buscando entender cada vez mais as locuções adjetivas e memorizando também. Os adjetivos, eles podem ser uniformes e biforme. Uniforme, quando tem uma forma para os dois. Feliz. Biforme é quando tem uma forma para cada gênero. Eu digo Leandro feliz. Eu vou dizer Leandra felisa, né? Então, Leandro feliz. Esse é o adjetivo uniforme. Uma palavra para dois gêneros. O biforme é uma palavra para cada gênero. Leandro esperto, Leandro... Ai, gente, teve um medo. O gato aqui pulou de uma vez.
Leandro, esperto, né? Se for feminino, Leandra, esperto. Então, isso é o tipo aí que faz mudar, né, o tipo aí de gênero. Uniforme, uma para duas formas, né? Biformes, uma para cada um. Uniforme, uma para as duas, biforme, uma para cá, tá bom? Show de bola. Vamos falar da classificação dos adjetivos. Muito bem. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser classificados da seguinte forma: primitivo, quando não deriva de outra palavra, magro, né? Derivado seria magreza. Derivado deriva de outras palavras, como exemplo, bondoso, bondoso vem de bom. Simples, formado por um só elemento, escuro, né? Composto, ligado por dois elementos, azul, claro. Restritivo e explicativo. Esse aqui, gente, era muita dúvida. O restritivo é quando ele restringe. O explicativo, eu digo que sempre quer dizer o óbvio. Ó, Leandro, homem, né? Então, eu coloco aí como explicação que a gente entende que Leandro é homem, ó. Vamos lá. É, ó, o gato tem pelos, né? O gato tem pelos. Então, fica bem óbvio aí que é uma explicação, né? Agora, ele diz assim, o gato laranja tem pelos diferenciados. Então, restringir o gato laranja que tem pelos diferentes. Então, o restritivo é como se fosse particularizar. E o explicativo é como se fosse falar o óbvio, né? Então, restritivo particulariza dentro de um conjunto homens brasileiros, né? Explicativo não particulariza do conjunto, um exemplo, leite branco. E tem o pátria, né? Que designa nacionalidade, da onde você vem, né? Também pode indicar até tipos de time, né? Flamengo, flamenguista, né? Locais que nasce, Ceará, cearense, dá ideia também de país, né? Brasil, brasileiro. Então, isso são as formas aí que dão ideia de adjetivos pátrios, que aí muito aí em concurso, os adjetivos pátrios, né? A banca gosta aí de perguntar também. E os coletivos também, né? Sempre cai aí nos coletivos e os pátrios. Alguns, pessoal, dos adjetivos pátrios mais conhecidos, ó, Brasil, brasileiro, China, chinês, Chile, chileno, alemão, Alemanha, alemão, Austrália, australiano, Bélgica, belga, Bósnia, Herzegovina, Bósnia, isso é difícil, hein? Camarões, camaronês, Coreia do Sul, sul-coreano, Uruguai, uruguaio, Costa Rica, costarriquenho, Costa do Marfim, marfinense, Croácia, croata, Argélia, argelino, Equador, equatoriano, Itália, italiano, Espanha, espanhol, Estados Unidos, norte-americano, França, francês, Gana, ganês, Argentina, argentino, Grécia, grego, Colômbia, colombiano, Holanda, holandês. Esses são dos exemplos mais clássicos aí dos adjetivos pátrios.
Muito bem. Nós falamos dos adjetivos pátrios, né? Agora vamos falar aí do grau do adjetivo, né? Que dá a ideia aí de grande, pequeno, né? O grau do adjetivo, os adjetivos, né? Admitem dois graus além do normal, o comparativo e o superlativo. O grau comparativo indica que o adjetivo tem uma dada qualidade de grau superior, igual, ou inferior ao outro. O grau comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade. Exemplo, o brigadeiro é mais gostoso do que calórico. Então, mais. O brigadeiro é tão gostoso quanto calórico. Comparou. O brigadeiro é menos calórico que gostoso. Então, é menos. Então, nós vemos aí que se divide em três. Superior, igualdade, né? Inferior e ainda tem o grau normal quando não trabalha com nenhum dos três conceitos, que é o que a gente vai ver agora. Muito bem. Então, continuando aqui falando sobre isso, né? Nós vemos que tem um grau normal, ó, João é inteligente. Eu apenas coloquei de forma normal, nem menor nem maior, ou comparei. Aí temos o grau comparativo, de igualdade. João é tão inteligente quanto Pedro, igualdade. De superioridade, João é mais inteligente do que Pedro, superior. Inferioridade, João é menos inteligente do que Pedro. Essa igualdade também dá a ideia de comparação, tá bom? E tem um grau normal que não entra em nenhum desses três contextos. E nós temos o absoluto, né, que entra ali no grau superlativo. Isso aqui gera um pouquinho mais de dúvida, mas você não vai errar mais, tá bom? O analítico é quando eu coloco uma classe de palavras a mais. E o sintético é quando eu coloco um sufixo. O sufixo, eu estudei com vocês, né? Trabalhei com vocês lá no processo de formação de palavras, é aquilo que vem depois. Então, analítico. Ó. João é muito inteligente, ele não é apenas inteligente, ele é muito. Eu coloquei aqui um advérbio muito, né? Por isso que é analítico, porque colocou aí um, uma classe de palavras a mais, no caso, um advérbio. O absoluto sintético, João é inteligentíssimo. Aqui eu não coloquei uma classe de palavras. Eu coloquei um sufixo, que é o que vem depois do radical. Prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois, tá bom? Então, analítico eu coloco uma classe de palavra a mais. O sintético eu coloco aí um sufixo. E tem um relativo de superioridade, né? João é o mais inteligente. E o relativo de inferioridade, João é o menos inteligente. Então, quando envolverem aí uma classe de palavras a mais, é o analítico. Quando for sufixo, eu vou chamar de sintético. Ó, sintético. Pedro é altíssimo, eu coloquei aqui o sufixo, né? Acréscimo de sufixo, só recapitulando o que eu falei. João tem um carro bonitinho, acréscimo de sufixo, né? Sintético. Ó, analítico, ó. Pedro é muito alto, acréscimo de advérbio, muito. Aparecido é bastante dedicado, acréscimo de um advérbio, né? Então você vê aí que acrescentou um advérbio, por isso que é analítico. Quando eu acrescento sufixo, eu chamo de sintético.
Muito bem, minha gente. Eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei, tá bom? Foi só lá acrescentar. Grau do adjetivo já falei também. Só recapitulando, né, gente, aqui a questão do substantivo foi trabalhada na aula passada, né? Temos aqui o adjetivo, o substantivo, o pronome, né? O artigo e o numeral. Então, o substantivo é o sol, né? E essas outras classes gramaticais estão ao redor desse sol, eu falei lá na aula de substantivo, né? E o adjetivo, ele vai trabalhar com o substantivo, tá bom? Porque o adjetivo é parasita do substantivo. Muito bem. Adjetivo trabalha ao lado do substantivo. Adjetivo é um parasita do substantivo, como eu acabei de falar, né? Vamos agora para um tema mais obscuro aí, né? Que é a questão do pronome adjetivo e do pronome adjetivo. Preste atenção. Pronome substantivo, pronome adjetivo. O pronome adjetivo será quando o pronome estiver ao lado de um substantivo. Quando o pronome não estiver ao lado do substantivo, eu vou chamar de pronome substantivo. Pronome ao lado do substantivo, pronome adjetivo. Se o pronome estiver ao lado do substantivo, pronome substantivo. Leandro, não entendi. Preste atenção. Não precisa entender, você só precisa acertar a questão. Ó, este menino é bagunceiro. Este pronome. Menino é substantivo. Então aqui é um pronome adjetivo, porque o pronome está ao lado do adjetivo. Ó. Este menino é bagunceiro. Ó. Pronome, menino substantivo, é verbo, bagunceiro, adjetivo. Agora olha essa situação aqui, ó. Pronome ao lado de outra classe gramatical é igual a pronome substantivo. Ó. Aquele sumiu do quarto. Aquele pronome sumiu o verbo. Então, se o pronome não está ao lado do substantivo, é pronome substantivo. Se está ao lado do substantivo, pronome adjetivo. Bom, só memorize isso aí. Não precisa criar dor de cabeça. Bom, memorize dessa forma. É igual o uso do que, né? Quando eu troco por qual para ser pronome relativo, tá bom? Só entenda que se o pronome estiver ao lado do substantivo, é pronome adjetivo. Se o pronome não estiver ao lado dele, é pronome substantivo, tá bom? Então, aquele sumiu do quarto. Ó. Aquele pronome sumiu o verbo do preposição, quarto substantivo. Pronome substantivo, porque o pronome não está ao lado do substantivo. Bom? Ó, essa menina é desconhecida. Ó, essa menina é desconhecida. Se a banca colocasse é numeral, pronome substantivo, advérbio, pronome adjetivo. Ó. Essa, pronome, menina substantivo. Pronome adjetivo, gabarito, letra D, né? Aquilo não lembrais. Aquilo, pronome definido, não advérbio, lembro, verbo, mais. O pronome não está ao lado de um substantivo. Então, não pode ser pronome adjetivo. Vai ser o quê? Pronome substantivo. Aqui só recapitulando o que eu já falei. Se o pronome está ao lado do substantivo, pronome adjetivo. Se o pronome não está ao lado do substantivo, é pronome substantivo, tá bom? E também pode ser chamado de adjetivo figurado. Não, aqui é outra coisa. Eu pensei que eu tinha colocado, gente, não coloquei. Só fechando, gente, aqui o que eu já tinha dito, né? Que o pronome substantivo é quando o pronome substitui, né? Então lá, todos gostaram de você, né? Todos gostaram de você, ao lado do pronome, né? Não tem um substantivo. Então, pronome substantivo, todos gostam de você. Fulano e Beltrana, elas sempre dizem a verdade, né? Concorda com o verbo. Ó, o pronome adjetivo já acompanha o substantivo. Ó, devolva o meu livro, meu pronome, livro substantivo, pronome adjetivo. Gostei desta proposta. Desta, né? Pronome, proposta substantivo. Então, pronome substantivo
não fica ao lado do substantivo. Não é um adjetivo, fica ao lado do substantivo, tá bom? Parece a mesma coisa, mas não é, tá bom? Estuda, revisa isso aqui para você não errar mais. E mais uma coisa para a gente ir para o simulado, que é o adjetivo figurado. O adjetivo figurado, regra geral, vem depois do substantivo, por uma questão de ênfase. Eufonia, ritmo, clareza. Da frase, pode-se colocar adjetivo antes do substantivo. Preste atenção. Em alguns casos, não todos, se eu mudar a posição do adjetivo, ele pode mudar o sentido da palavra. Por exemplo, Leandro alto. Leandro alto, eu estou falando da estatura de Leandro. Agora, quando eu falo alto, Leandro, eu estou falando de grandeza de caráter, tá bom? Em alguns casos, sim, outros não. Homem grande, estatura. Grande homem, caráter, moral. Menino pobre, sem recurso. Pobre menino, sentido figurativo, sentido coitado. Amigo caro, né? Amigo caro que gasta muito, oneroso, né? Caro amigo é um amigo valioso. Então, isso são aí, a posição adjetivo pode, não quer dizer que sempre vá mudar, tá bom? E o adjetivo nem sempre isso vai acontecer, ó. O coelho veloz, o veloz coelho, não mudou o sentido. Então, vai ter que ter aí o bom senso e sempre analisar o contexto, tá bom? Então, substantivo coletivo é só para complementar o que a gente já falou, né? Falamos na primeira aula que cai muito, né? Ó, alcateia de lobo, constelação de estrela, né? Molho de chave, penca de banana, vara de porcos. Então, dá uma lidinha que sempre cai, gente. Os substantivos coletivos eu já falei no ano passado, né? Substantivo coletivo e nessa adjetivo pátrio sempre cai. Estude e revisa porque pode cair na sua prova, tá bom? Show de bola. Voltamos já e vamos voltar com o simulado, tá bom? Muito bem? Vamos agora para o simulado. Melhor parte, né? Cuida, partiu. O adjetivo abaixo de valor nitidamente subjetivo, ou seja, não houve mudança de sentido. Imprensa brasileira, brasileira imprensa. Proposta milionária, milionária proposta. Incitamento racista, racista incitamento. Jovem negro, negro jovem, brilhante futuro, futuro brilhante. Letra E, né, não mudou de sentido. Como eu falei, aqui vai ter que ter muito treino para você entender porque foi que não mudou o sentido. É só com o passar do tempo. Você vai ter que ler muito, porque na letra E não houve mudança de sentido. A expressão que no texto não tem valor de adjetivo, por não denotar um atributo do nome a que se refere. Então, nem sempre adjetivo vai ter valor de adjetivo, mesmo sendo adjetivo, tá bom? Sem acento nos tribunais superiores. Superiores caracteriza aí, né? Tribunais. De primeira instância. Instância caracterizou primeira. Da jurisprudência. Aqui nós temos a locução adjetiva, né? De outra forma, forma caracteriza outra, que se advoga como instrumentos de agilização favorável. Favorável caracteriza agilização, a única que não caracteriza, né? É a letra C. E aí, está acertando ou está errando? Terceira questão.
Top demais. Muito bem. Vamos aí continuar. Avalie o trecho abaixo, indicando gramaticalmente como os termos em destaque se qualificam respectivamente. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Aqui passa até um pouquinho para análise morfológica. Para onde, pronome, né? Vão os nossos silêncios, nossos, geralmente preposição, artigo e numeral, vem o quê? Vem um substantivo. Nossos silêncios, né? Substantivo, quando deixamos de dizer o que sentimos. Para onde, pronome, substantivo, preposição. Preposição liga a palavra, substantivo nomeia, pronome substitui ou acompanha, letra B. Na aula de preposição, vou dar um bisuzinho a vocês, para vocês entenderem como funciona aí o bisu da preposição, para você nunca mais errar, tá bom? Show de bola. O gato pulou, quarta questão. O gato pulou rapidamente sobre a mesa. A palavra rapidamente é um. Geralmente as palavras que terminam em mente são advérbios de modo. E também o advérbio a gente não pode passar para o plural. O gato pulou rapidamente sobre a mesa. Rapidamente é um advérbio. Show de bola. Ação alternativa que apresenta a classificação gramatical incorreta das palavras em destaque. Aquele novo estilo de vida, aquele novo, pronome demonstrativo. Aquele, né? Este, essa, aquele. Ok. Feliz em revê-lo, pronome átono, porque os pronomes átonos são regidos por verbos. Vamos ver isso lá em pronome. Que presente é especial? Especial caracterizando presente, adjetivo. A garota que ganhou o concurso de beleza. Conjunção integrante. A garota a qual. Quando o que eu posso tocar por o qual, a qual retorna um termo anterior, chamamos de pronome relativo. Então, gabarito letra D. Está dizendo que é conjunção integrante. Conjunção integrante é quando o que eu posso tocar por isto ou isso. A garota isso não tem sentido. Para ser conjunção integrante, eu tenho que trocar o que e o se, né? O que pelo se ou por isto. O cardume, cardume, olha aí, coletivo, olha o que eu falei, cair no coletivo. Cardume quer dizer peixe. Olha o que eu falei. Dá uma olhadinha nos substantivos coletivos que pode cair aí na sua prova. Ó. Boiada de boi, cacho de uva, cáfila de camelo e por aí vai, tá bom? Sempre dá uma olhadinha nos pronomes, nos substantivos coletivos e nos adjetivos pátrios também, tá bom? Cai, você não pode perder aí por conta da pegadinha da banca, tá bom? Dá uma olhadinha nisso aí, porque cai e a gente acha que é fácil e acaba errando a questão. Show. Ação alternativa que apresenta a classificação gramatical incorreta da palavra em destaque. Já falei, né? E vamos aí para uma questão extra. Morreu na contramão, atrapalhando o público. No contexto apresentado na canção, a palavra destacada é classificada morfologicamente como substantivo, pronome, advérbio, adjetivo. Geralmente, depois do artigo, vem o quê? Substantivo, né? E o substantivo ali vai nomear. Com certeza, o gabarito seria o quê? Letra A. Gente, é isso. Passando para agradecer aqui, sempre a presença de vocês. Sempre bom estudar com vocês, né? Espero estar somando sempre para a sua aprovação. Queria aqui deixar uma frase para a gente encerrar esse estudo maravilhoso. Todos os dias faça algo que te deixe perto dos seus objetivos. Então, cada dia que você estuda, você está chegando perto do seu objetivo final, que é o quê? É passar em um concurso. Então, você vai construir a sua aprovação de degrau em degrau. Então, não desista, persista e insista que você vai chegar lá, tá bom? Se eu cheguei, você também vai chegar lá, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui, tá bom? Eu sou o professor Leandro, estou aqui para te ajudar a você chegar na sua aprovação, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, vem estudar comigo. Valor acessível, material de qualidade. Né? E graças a Deus já aprovei muitos concurseiros e eu tenho certeza aí que você pode ser o próximo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Valeu, pessoal!